Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu gostaria de dar continuidade a respeito da doutrina da fé cristã que nós da Assembleia de Deus cremos e professamos e ensinamos. Nós falamos já sobre as Sagradas Escrituras, sobre Deus, e hoje falaremos sobre a Trindade. Algo que tem que ficar claro, que nós cremos no monoteísmo bíblico. Deus é uno em essência, substância, indivisível em natureza, subsistindo eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória, majestade, distintas em funções, manifestações e aspecto. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As Escrituras revelam que a Trindade é real e verdadeira. Há um só em essência e substância, e em três pessoas. Cada pessoa possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Sagradas Escrituras afirmam que há um só Deus. Nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, vemos também em Efésios capítulo 4, versículo 6. A unidade de Deus não contradiz a Trindade. Deus não é uma unidade absoluta, mas é composta e dinâmica. O nome Elohim, no plural de Eloá, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, revela a pluralidade na deidade. O verbo criou está no singular e é sujeito no plural. Na pluralidade do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vemos lá a deidade lá: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis capítulo 3, versículo 22 diz: o homem é como um de nós. Gênesis capítulo 11, versículo 7, desçamos e confundamos. Isaías capítulo 6, versículo 8, a quem enviarei? A quem de ir por nós? Vemos também a Trindade no Novo Testamento. Mateus capítulo 28, versículo 19, vemos lá na fórmula batismal. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6, na diversidade de dons, ministério e operações. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, vemos também na bênção apostólica. Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6, a unidade do corpo, do Espírito, da fé do Deus Pai. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, a obra da redenção, a eleição do Pai, a santificação do Espírito, a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Agora, o que nós negamos? Primeiramente, nós negamos o unicismo, que é o sabelanismo no antigo e no moderno, em tempos de hoje. Pai, Filho e Espírito como modo de uma mesma pessoa. Negamos também o unitarismo, somente o Pai é Deus, negando a divindade do Filho e do Espírito Santo. Nós também negamos o triteísmo, a existência de três deuses separados. Aí você pode se perguntar quais são as funções das pessoas da Trindade. Primeiro, o Pai é na mesma essência das demais pessoas. Opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Proclama a palavra criadora, planeja a redenção. O Filho executa o plano que é gerado do Pai. Possui a mesma essência e se fez carne, que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, concepção sem pecado e eterna, voluntariamente submisso ao Pai, único mediador e salvador, sumo sacerdote e intercessor. Quais são a função do Espírito Santo? Ele tem a mesma essência, procede do Pai, do Filho, e é enviado por ambos. E ele não é um atributo, ele penetra nas profundezas de Deus, prossegue o plano da salvação, regeneração, santificação, convence do pecado,
concede segurança de redenção, capacita para o serviço, guiar, inspirar os profetas e apóstolos, reparte os dons espirituais e produz os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Subordinação funcional. A subordinação do Filho ao Pai e do Espírito ao Pai e do Filho é voluntária. Não implica na inferioridade em essência. João capítulo 14, versículo 28 diz que o Pai é maior do que eu, referência à encarnação de Jesus. João capítulo 5, versículo 30 diz: busco fazer a vontade do Pai. Hebreus capítulo 10, versículo 9, fazer a vontade do Pai, disse Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, a submissão final do Filho ao Pai para que Deus seja tudo em todos. Colossenses capítulo 2, versículo 9, a plenitude da divindade que habita no Filho. Então, a Trindade é uma verdade bíblica conforme é definida no credo de Atanásio. Adoramos um Deus em Trindade e Trindade em unidade, sem confundir as pessoas e nem separar a substância. Nós rejeitamos o unicismo, o unitarismo e o triteísmo. Há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, definidas e identificadas com a mesma natureza divina. Nenhuma das três pessoas é inferior. Todas possuem igualdade absoluta em essência. João capítulo 17, versículo 3 diz: a vida eterna é essa, que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu espero que você possa compreender esses ensinamentos da Trindade, que eu sei que muitas vezes as pessoas costumam a se confundir as pessoas da Trindade, mas eu gostaria que você possa aplicar esses ensinamentos sobre a sua vida e entender que há um só Deus que se manifesta dentro da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe e fique na paz.